Salve! Tô de volta agora aqui na internet, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, site, podcast. E não foi à toa que eu demorei não, viu? Se liga no motivo! A gente caprichou muito, é um projetaço, o cenário tá lindo, o programa também. Tudo isso para deixar você muito bem informado e aprender a investir. Eu sou o Doni Denucci, você está em um novo veículo de mídia, o Invest News. E esse é o Conta Mais, o nosso programa. E eu disse nosso porque é uma baita equipe que ajudou a fazer tudo isso. A missão é virar referência em informação e educação financeira. É te ajudar de verdade. Toda noite você vai ter dicas, histórias curiosas, notícias, indicadores, o que aconteceu no mercado, nas empresas, nos investimentos. Tudo sem gravata. É conhecimento pra valer, mas de um jeito descontraído e às vezes, por que não, até com uma pitadinha de humor. E chega de papo, Conta Mais, tá no ar, olha só o que tem hoje. Fuja delas, as 3 aplicações financeiras que rendem menos que a inflação. Qual é o prazo ideal para você deixar o dinheiro parado em um investimento? O governo aumenta a previsão para o crescimento da economia brasileira. O dia no mercado, como se comportaram a bolsa e o dólar. Amazon, Microsoft, Google, as notícias do mundo dos negócios. E qual é a lista das 5 maiores bilheterias da história do cinema? Quando você faz uma aplicação, é claro, é para ganhar dinheiro. Mas imagina só investir e ao final do ano esse dinheiro conseguir comprar menos coisas do que compra hoje. Existe isso? Pior que existe sim. Vamos ver agora 3 investimentos que rendem menos que a inflação. Olha só, primeiro deles, a aplicação mais popular do Brasil é um desses investimentos. A poupança não está acompanhando o índice de preços. O rendimento dela em 2019, por exemplo, foi de 3,15% contra uma inflação de 4,31%. Segundo tipo, fundos DI com uma taxa alta de administração. Também não são uma boa não. E olha que 60% dos investidores que têm dinheiro em fundo DI aplicam em fundo que tem taxa de 1% ou mais. Tenta pegar alguma coisa abaixo disso. E a terceira enrascada são CDBs que rendem menos de 85% do CDI. Tá cheio de opção que paga melhor que isso. CDB que rende 100, 110, 115% do CDI. Menos de 85%? Cai fora, foge, beleza? E olha, se você gostou dessa dica, a notícia completa, a análise detalhada, tá lá no nosso site. Não visitou? Visita agora. Tá aqui, investnews.com.br, tem muita informação, tem muita dica sobre investimento, tem muita notícia também. Pode dar uma olhada, que é novidade 24 horas, hein? Curto, médio, longo prazo, quantos meses, quantos anos? Afinal de contas, quanto tempo a gente deve deixar o nosso dinheiro paradinho no mesmo investimento para conseguir sugar todo o potencial de rendimento dele e não perder uma mordida à toa para o imposto de renda? Olha aí o prazo ideal. 2 anos é muito ou pouco tempo? Dependendo do ponto de vista, 2 anos pode ser um prazo enorme. Nesse tempo, um bebê chega ao mundo, aprende a engatinhar, andar, até a falar. Dá pra terminar um MBA. Assistir a 76 jogos do seu time do coração no Campeonato Brasileiro. Sabia não? 2 anos foi tempo suficiente pro ator Hugh Jackman perder 15 quilos pra atuar em Os Miseráveis e depois ganhar 13 pra encenar o Wolverine Imortal. Eu não gostei. Ao mesmo tempo, 2 anos pode ser um prazo curto. É só 50% da gestão de um governo, metade do tempo que Michelangelo levou para pintar o teto da Capela Sistina. E no caso de um uísque, em 2 anos a bebida nem começou a ficar boa. Quem entende do assunto diz que um bom uísque precisa descansar pelo menos 8 anos antes de molhar o paladar. Mas no caso dos investimentos, 2 anos é o tempo que você deve esperar se quiser ganhar mais dinheiro. É que depois desse prazo, algumas das aplicações mais populares do mercado, como os títulos do Tesouro Direto e os CDBs, ficam com um imposto menor. O que acontece é que o dinheiro que você ganha com esses investimentos, ou seja, o rendimento, sofre desconto do imposto de renda de acordo com a tabela regressiva. E chama regressiva exatamente porque o imposto vai caindo conforme o tempo vai passando. Por exemplo, se deixar o dinheiro investido por menos de 6 meses, você entra na faixa mais alta, que tem desconto de 22,5%. De 6 meses a 1 ano, o imposto de renda cai para 20%. De 1 ano a 2 anos, vai para 17,5%. E só depois de 2 anos que o imposto cai para a menor faixa, a faixa de 15%.
Além dos CDBs e do Tesouro Direto, também seguem a tabela regressiva debêntures, recibos de depósito bancários, RDBs, letras de câmbio, letras de crédito e fundos de investimento de longo prazo. Vale lembrar que o desconto é feito sobre o rendimento e não sobre o valor total, é lógico. Por exemplo, se você investiu R$100 e teve um ganho de R$10, o IR é descontado dos R$10 e não dos 100. A mordida é no pedaço de dinheiro que você ganhou. Agora, além do imposto cair depois de 2 anos, se a gente fala de uma aplicação de renda fixa pós-fixada, como o Tesouro Selic ou CDB pós, é claro que quanto maior o tempo de investimento, maior o patrimônio final, por causa dos juros compostos, que são o fermento da sua aplicação. É só pensar num empréstimo que também tem juros compostos. Você pode até fazer uma dívida pequena, de R$100, mas se deixar de pagar por um mês e os juros forem de 10% ao mês, no segundo mês você já está devendo R$110. No mês seguinte, são 10% sobre 110 e a dívida sobe para R$121. Os juros sempre favorecem o credor. Quando você investe em um CDB, por exemplo, você empresta dinheiro para o banco. Você é o credor e os juros agem a seu favor. Quando você faz uma dívida, é o contrário e os juros trabalham contra você. Para dar uma ideia de como o prazo é importante, imagine que você invista R$10.000 em um CDB que paga 10% ao ano. Se você investir R$2.500 a cada 6 meses, depois de 2 anos, o seu rendimento total vai ter sido de R$756. Você aplicou 10 mil no total. Mas se você investir os mesmos 10 mil reais de uma só vez e ficar sentado esperando esses 2 anos, nesse mesmo investimento, o patrimônio vai ter aumentado em R$2.100, ou seja, uma diferença de quase 180%. Não é só o uísque que fica mais saboroso depois de certo tempo, os seus investimentos também. Aposto que você pensou que esse uísque aí era bom, era coisa cara, né? Bobagem, nada disso. O nosso produtor foi lá no Boteco da Esquina, trouxe essa dose baratinha, que é a produção raiz, entendeu? Gravei umas 3 vezes esse final aí, não entendo muito de uísque, mas na terceira o danado começou a ficar bom. Forte pra galera. Chega de bobagem, vamos falar de notícia. 150 bilhões de reais é quanto o governo quer arrecadar com privatizações em 2020. Segundo o Ministério da Economia, o plano é vender 300 ativos públicos até o fim do ano. Depois de subir por 2 meses, o setor de serviços ficou quase no 0 a 0, mas fechou novembro no negativo, queda de 0,1% na comparação com outubro. Malas prontas para o Catar. Agora ficou mais fácil. Não precisa de visto. O acordo foi publicado hoje no Diário Oficial e passa a valer em até 30 dias. E preço baixo é mais importante do que qualidade na decisão de compra. É o que apontou uma pesquisa da CNI com 2 mil consumidores brasileiros. E 8 em cada 10 pechincham antes de botar a mão no bolso. A previsão do governo para a economia brasileira mudou. E para melhor. Olha só, a estimativa para o crescimento do PIB, isso em 2020, foi para 2,40%. A aposta anterior do Ministério da Economia para este ano era de 2,32%. Com isso, agora os números ficam assim. A aposta do governo, 2,40%. O Boletim Focus, que tem a opinião de cerca de 100 instituições financeiras, 2,30%. O Banco Mundial aposta em 2% para o crescimento do Brasil esse ano e é o mesmo número do FMI. Para o ano que vem, mais força. As previsões giram na casa dos 2,5%. Agora os números do mercado financeiro, olha só como foi o dia de hoje, começando com a moeda americana, o dólar teve uma queda de 0,26%, terminou o dia cotada em R$ 4,13. Na Bolsa de Valores, o dia foi de alta, o Ibovespa subiu 0,26%, terminou o dia um pouco acima dos 117.500 pontos. É a segunda alta depois de uma série de 6 quedas que aconteceram principalmente por conta do conflito entre Irã e Estados Unidos. Agora o que aconteceu no mundo corporativo. Briga de titãs. A Amazon quer que um juiz bloqueie o contrato da Microsoft com o Pentágono no valor de 10 bilhões de dólares. A companhia de Jeff Bezos diz que houve pressão do presidente americano Donald Trump para que o Departamento de Defesa escolhesse a empresa de Bill Gates. A Alphabet, dona do Google, está perto de chegar a um valor de mercado de $1 trilhão. Outras 3 empresas de tecnologia já alcançaram essa marca. A Apple foi a pioneira em 2018, seguida de Microsoft e Amazon, justamente as duas que a gente estava falando agora.
A companhia aérea Azul confirmou que fez um acordo para comprar a rival TwoFlex por 123 milhões de reais. A TwoFlex faz transporte de passageiros e cargas para 39 destinos no Brasil, dos quais só 3 estão sendo atendidos pela Azul. E o casamento continua. Depois de um jornal publicar que a Nissan tinha um plano de se separar da Renault, a montadora japonesa veio a público afirmar que não pretende dissolver a aliança com a francesa. E vamos para o nosso top 5 de hoje. Nessa semana saíram os indicados para o Oscar. Nesse filme não tem Pelé. Claro que não. Mas teria sido melhor ele ver o Pelé. Tá bom, Chaves. É uma porcaria ir pro cinema e ficar decepcionado, mas duvido que alguém que foi ver algum desses 5 filmes ficou assim. Bora conferir as maiores bilheterias da história do cinema. Na quinta posição, Vingadores Guerra Infinita. O filme de 2018 mostra o confronto entre Thanos e os Vingadores, que contam com a ajuda dos Guardiões da Galáxia. Com direção dos irmãos Anthony e Joe Russo e produção da Marvel Studios, faturou 2 bilhões e 48 milhões de dólares. O quarto lugar é ocupado por uma das maiores, para não dizer a maior franquia da história do cinema. Star Wars, O Despertar da Força, foi lançado em 2015, já sob a batuta da Disney, que tinha comprado a Lucasfilm do George Lucas 3 anos antes. Foram 2 bilhões e 68 milhões de dólares de arrecadação com bilheteria. O terceiro lugar dessa lista tem essa cara aí. Não faz 84 anos, mas Titanic é o único representante do século passado. Lançado em 1997. O clássico do diretor James Cameron foi o filme mais premiado do cinema. O conto de amor entre Jack e Rose, em meio ao mais famoso naufrágio da história, teve 14 indicações ao Oscar e levou 11 estatuetas. Ben-Hur e Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, também levaram 11, mas tiveram menos indicações. A bilheteria atingiu os 2 bilhões 187 milhões de dólares. A medalha de prata fica com Os Gigantes Azuis. De 2009, Avatar foi o primeiro filme a ultrapassar a barreira dos 2 bilhões e meio de dólares de bilheteria e ainda caracteriza a primeira dobradinha da lista. James Cameron também dirige a história da interação entre humanos e a civilização extraterrestre de Pandora. E agora é a hora do topo da lista. Os fãs da Marvel e os diretores Anthony e Joe Russo não ficaram contentes com a quinta posição e emplacaram a liderança do ranking de bilheteria com Vingadores Ultimato. O filme de 2019 mostra o duelo final dos heróis contra o vilão Thanos e encerra uma saga de 22 longas da Marvel. O faturamento, que garantiu o troféu de maior bilheteria da história do cinema, atingiu a marca de 2 bilhões 790 milhões de dólares. O filme da Marvel e da Disney já tinha saído de cartaz e, por estratégia, eles decidiram colocar mais 6 minutos e relançar o filme no cinema só para conquistar a liderança de bilheteria. Os diretores Anthony e Joe Russo não ficaram contentes com o quinto lugar e se vingaram para vencer a maior bilheteria. Se vingaram, pegou? Não, nada a ver. É isso, acabou o Conta Mais. Amanhã a gente se encontra de novo. Se inscreve no nosso canal, segue o Invest News nas redes sociais, visita o nosso site, que é muito conteúdo para você ficar sempre informado e se tornar um craque no mundo dos investimentos. Fechado? A gente termina hoje com uma frase do mega investidor Warren Buffett. Valeu, tchau!